Isso congela a materialização do seu desejo e funciona como se você estivesse dirigindo um carro com o pé no freio. Lei da atração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, bora lá! Bem, gente, eu vou falar com vocês aqui de alguns passos da lei da atração. Isso não é segredo para ninguém, né? Porque quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não, a vida que você está vivendo hoje é resultado, sim, da vida que você tem criado, é resultado da lei da atração. Mas a lei da atração, ela não funciona fora de você, ela está dentro de você. É uma lei universal que funciona aí dentro desse corpo cheio de equipamentos e ferramentas que você tem. E quando você sabe utilizar esses equipamentos, essas ferramentas que fazem parte de todo o seu corpo, você consegue agilizar na cocriação daquilo que você deseja para a sua vida. Portanto, se hoje você está vivendo uma vida que você não gosta, se você está experienciando em qualquer área da sua vida situações desagradáveis, situações que você não gostaria de estar vivendo, saiba que você, sim, você é o único responsável por tudo isso. E não adianta não concordar, não adianta ficar bravo, não adianta pegar o chinelo para me bater, porque isso é indiferente. A minha vida, ela é resultado de minhas escolhas, né? A sua vida é resultado de suas escolhas. E as escolhas que nós fazemos têm a ver com as nossas crenças, não é isso? Com as crenças que nós mantemos dentro de nossa mente, porque nós trabalhamos de acordo com as nossas crenças e dessa maneira a lei da atração funciona. Aliás, ela está funcionando aí agora para você. Ela está funcionando aqui agora para mim. Eu quero passar para vocês aqui uma coisa muito simples, mas que a grande maioria das pessoas não fazem, né? Ou às vezes elas fazem algumas partes e deixam as outras sem fazer, elas negligenciam as outras partes e por isso elas fracassam, né? Elas fracassam em determinada área e elas atribuem a isso a lei da atração. Dizem que a lei da atração não funciona para elas, ou dizem que a lei da atração é misticismo, ou dizem que isso não existe, né? Que isso é coisa dos místicos, e não é nada disso, né? A nossa vida, desde que a gente começa a ter uma certa consciência, né? E tomar responsabilidade pelos nossos atos, ter consciência dos nossos atos e responsabilidades por eles, a gente já começa a atrair a nossa vida. Nossa vida hoje é resultado daquilo que nós estamos cocriando. Somos nós que cocriamos a nossa vida. Não é um destino fora de nós, não é um Deus que está fora de nós, não é uma entidade, não é nada disso. Nós cocriamos a nossa vida. Claro, existem sim as forças sobrenaturais que nos ajudam, né, a criar essa vida que nós queremos. A gente coloca nas mãos, né, dos nossos guias espirituais, de Deus, dos nossos anjos, daquilo que a gente acredita, e a gente pede uma proteção, a gente pede uma ajuda para seguir em direção aos nossos desejos. Mas saiba que 95% quem cria é você, porque você tem o livre-arbítrio, e uma vez que você tem o livre-arbítrio, e que você tem um cérebro, e que você tem um corpo físico, você tem toda a capacidade de utilizar esse corpo para materializar os seus sonhos. Só que se você utiliza apenas o seu corpo físico, você não conseguirá ir muito longe, porque nós não somos apenas um corpo físico, nós somos um corpo e uma mente. Para que a gente consiga criar aquilo que a gente deseja, é importantíssimo alinhar mente consciente com mente subconsciente. Então agora eu vou começar a falar para vocês alguns passos
que a gente precisa dar de maneira bem resumida, porque eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Eu vou falar para vocês de maneira bem resumida os passos que a gente precisa dar para materializar aquilo que a gente quer, né? E mais importante ainda, eu vou falar de uma atitude que é como brecar e atrasar todo o processo da criação ou simplesmente paralisá-lo. Então, vamos lá, vamos começar. Bem, quando você tem um desejo, seja lá qual for esse desejo, em qualquer área que for da sua vida, o primeiro passo, que é um passo muito importante, é você saber qual era esse desejo. Você precisa ter a certeza, 100% de certeza daquilo que você quer. Você precisa ir certeiro. Não, esse negócio de indecisão não pode acontecer quando nós estamos falando da lei da atração. Porque quando você tem uma indecisão, o processo ele é atrasado, porque ele volta lá na estaca zero e começa tudo de novo. Então, às vezes, você tem um desejo e aí você começa a cocriar, né? E o processo para desenvolver, para materializar esse seu desejo, ele começa a caminhar. E de repente você vem com a indecisão, o processo ele volta novamente para o início e começa tudo de novo. Ou seja, você atrasa o processo. O segundo passo é o seguinte: uma vez que você já sabe o que você quer, você vai começar a criar todo o seu cenário mental. Você vai começar a construir o cenário mental. Você vai começar a colocar energia, o seu foco, né? Os seus pensamentos, você vai começar a direcionar para aquele seu desejo. Porque aí você vai estar dando energia. Quando você coloca a sua energia, o seu foco mental no seu desejo, se for realmente aquele desejo que toca o seu coração, desejo de alma, o desejo verdadeiro, aquilo que mexe mesmo com as suas entranhas, o que vai acontecer? Aquilo vai despertar em você um ponto-chave para a cocriação, que é o sentimento, né? O sentimento é o segredo. O sentimento é o segredo na materialização do desejo. A lei da atração, ela exige alguns passos. E todos os passos são importantes, porque às vezes a gente começa a colocar, a agir, né? A fazer o passo 1, o passo 2, mas a gente esquece o 3, a gente esquece o 4, então o processo fica ali estagnado, né? Esperando a gente colocar pecinha por pecinha naquele processo para que ele continue andando. Então, é isso. Saber muito bem o que quer, colocar o foco e a energia mental. Esse foco e essa energia mental, ele vai gerar em você o sentimento. Ele vai gerar uma emoção que é estritamente importante para materializar. Porque quando você sente aquela emoção, o que acontece? Quando você sente um sentimento muito forte, quando você começa a pensar no seu desejo, quando você começa a pensar naquela coisa que você quer tanto para sua vida e você começa a sentir aquilo dentro de você, sabe? Como se você estivesse fazendo de conta. Lembra quando a gente era criança, que a gente brincava, né? A gente brincava, por exemplo, eu colocava uma capa e eu me sentia a própria heroína, né? Eu me sentia, naquele momento, eu esquecia da pessoa que eu era, eu entrava no personagem. Eu entrava no personagem daquela brincadeira e eu vivia aquilo. E eu não vivia só na brincadeira. Eu sentia a emoção dentro de mim, a adrenalina de ser heroína. Para mim eu era. E você também, com certeza você fez isso nas suas brincadeiras de infância. Você simplesmente entrou no personagem e você vivenciou aquele personagem. E quando você entra nesse personagem, o seu corpo ele vivencia todas as sensações, todas as emoções. E é aí que é a chave para acelerar o processo da criação. Trazendo uma metáfora aqui, eu acho que eu já até trouxe em algum outro vídeo aqui do canal, que foi, eu vi até a Louise Hay falando sobre isso, e eu vou utilizar essa metáfora aqui. Quando você você planta alguma coisa, né? Quando você
pega lá um vaso e você planta uma flor, uma árvore, qualquer coisa. Você planta, você coloca a terra, depois você olha se a quantidade de sol tá boa para aquela planta. Aí todo dia você vai lá e você rega, né, na quantidade adequada para aquela planta. E por enquanto que você olha, você não vê nada, você só vê a terra. Você não vai ver nada, você não vai ver o broto, você não vai ver as folhinhas, você não vai ver nada ali. Você vai ver simplesmente a terra. Por quê? Porque isso é o processo da criação, é o processo da cocriação. Porque quando a gente tem um desejo, a gente cocria junto com a fonte criadora de todas as coisas, que é o Deus criador, né? O Deus que criou o universo, que criou os planetas, as estrelas, a natureza e esse mundo maravilhoso que a gente vive, né? Então, quando a gente tem um desejo, a gente cocria esse desejo juntamente com essa fonte, com esse Deus maior criador. Da mesma maneira é a planta. Você é o co-criador. Você vai lá, você coloca terra, você coloca semente, você rega, você cuida dia a dia para ver a quantidade de água, a quantidade de sol. Você fez a sua parte, mas o resto não cabe a você. O resto cabe à natureza. O tempo que essa planta ela vai começar a germinar, ela vai começar a dar os primeiros brotos, as primeiras folhagens, né? Que ela vai começar a crescer e vir para o mundo material, a se materializar perante a sua vista, né? Esse tempo não cabe a você, esse tempo cabe à natureza e a natureza tem o seu processo, né? A natureza tem o seu processo, tem as leis, né, da natureza, as estações do ano. Tem um momento certo dela fazer aquela planta tomar forma, daquela planta nascer, para que você veja. Então, de repente, você olha, todos os dias, você está fazendo tudo que manda o figurino. Você está fazendo. Mas quando você olha, você não vê nada. Você vê apenas a terra, né? Aquela terra. E aí você tem aquela impressão de que nada do que você está fazendo está adiantando. E aí, se você resolve pegar uma pá e ir lá cutucar a terra, né? Cutucar, revirar a terra, aquela planta ela já estava em processo de germinação. E ao ir lá revirar aquela terra, né? Abrir para ver se você vê como que está acontecendo o processo, você vai matar aquela planta e ela não vai mais germinar, ela vai deixar de germinar ou ela vai nascer muito mais tardiamente. E eu trago essa reflexão aqui hoje para você, o seguinte: o fato de você estar olhando para aquele vaso e ver apenas a terra significa que o processo da cocriação, da germinação daquela planta, ele não está acontecendo? O fato de você não ver? Claro que não. Você não está vendo, mas ali por baixo da terra o processo tem acontecido. E do mesmo jeito é com a nossa vida. Quando a gente tem um desejo, a gente, ao descobrir o desejo que a gente tem, ao colocar foco e energia mental naquele desejo, ao sentir como se já fosse real, quando a gente faz tudo isso, se a gente sente, a gente passa o sentimento pro subconsciente de que aquilo é verdade em nossa vida, de que aquilo é real, de que aquilo está acontecendo. Embora os nossos olhos ainda não vejam, não significa que o processo não está sendo criado, não está sendo cocriado. Mas não cabe mais a nós e cabe à fonte divina de todas as coisas. Então, assim como a gente cocria o nascimento de uma planta juntamente com a lei da natureza ali, a gente também na nossa vida, em qualquer área que seja, naquele desejo que nós queremos, nós cocriamos juntamente com essa fonte. E é essa fonte que sabe o momento certo da materialização
desse seu desejo. Só que tem uma coisa muito importante que eu deixei para falar no final, que foi justamente a chamada para ação desse vídeo, que é quando você coloca a sua ansiedade, a sua afobação, e você, como aquela pessoa que vai lá e cava a terra para ver se a semente está germinando, está brotando, quando você coloca a sua ansiedade, a sua dúvida, a sua falta de fé, né? Ou o seu apego, você está agindo da mesma maneira, você está atrasando o processo, você está congelando a materialização do seu desejo, que é isso que nós chamamos de efeito Zenão, né? O efeito Zenão, quando você congela, quando você paralisa a realização dos seus desejos, e o fato de você ficar observando, que nesse caso aí, a nossa observação é mental, né? No caso de você ficar observando com as suas dúvidas, se questionando, será que vai acontecer mesmo? Será que isso vai dar certo para mim? Por que acontece com todo mundo e não acontece comigo? Será que esse negócio de lei da atração funciona mesmo? Será que está demorando? Por que está demorando tanto? Isso você está agindo, você está provocando o efeito Zenão, com a sua mente, com as suas dúvidas, com a sua falta de fé. E você está paralisando o processo porque você está colocando o seu apego. Dá uma olhada aí na sua vida se você não está provocando esse efeito congelador, esse efeito Zenão e a paralisação dos seus desejos. Se aquilo que você quer tanto está demorando a acontecer, ou você está tendo a impressão de que não vai acontecer, faça uma reflexão. Essa simples impressão de que não vai acontecer já é você paralisando o processo da cocriação dos seus desejos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você faça aí uma autoanálise a respeito da sua vida e de suas atitudes com relação à lei da atração. No próximo vídeo eu irei trazer para você as 4 fases do processo criativo, da cocriação. Então, eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo!